permutação. O conceito de permutação expressa a ideia de que objetos distintos podem ser arranjados em inúmeras ordens diferentes. Exemplo: uma fila é composta de 5 pessoas. De quantas maneiras pode-se dispor essa fila? Ou seja, eu tenho uma fila de 5 pessoas. Quantas filas diferentes eu posso fazer com essas 5 pessoas? Se eu trocar a primeira pessoa com a segunda, só inverter na ordem da primeira com a segunda, a fila já fica diferente. Se eu inverter a primeira com a quinta, a fila já fica diferente. De quantas maneiras diferentes eu posso formar uma fila com 5 pessoas, utilizando apenas 5 pessoas? A resposta é 5 fatorial. Na verdade, essa fila tem 5 casas, tem 5 lugares. Na primeira posição, tem 5 pessoas que podem ficar nessa primeira posição. 5 pessoas diferentes, então eu tenho 5 chances. Na segunda posição, tira quem já está na primeira posição, que eu já coloquei, e sobram 4 pessoas para disputar a segunda posição. Então eu tenho 4 chances. Na terceira posição, eu tenho 3 chances, porque são 3 pessoas. Na quarta posição, eu tenho 2 chances, porque são 2 pessoas restantes. E na quinta posição, eu só tenho uma chance, que é aquela pessoa que restou. Então, multiplicando todas as minhas chances, eu tenho 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120, que é o mesmo que 5 fatorial. Logo, a opção correta é a letra B, 120. Prosseguindo, questão 2, questão que caiu no curso de formação de oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais. Diz o seguinte: um restaurante oferece em seu cardápio 3 pratos principais: carne, peixe e frango, 2 acompanhamentos, arroz e fritas, e 3 opções de bebidas: refrigerante, vinho e cerveja. Se uma pessoa escolher apenas um prato principal, um acompanhamento e uma bebida, de quantas maneiras diferentes poderá fazer sua escolha? Letra A, 18 possibilidades. Letra B, 11 possibilidades. Letra C, 27 possibilidades. Letra D, 6 possibilidades. Bom, a pessoa ela vai escolher apenas um prato principal, apenas um acompanhamento e apenas uma bebida. Quantos pratos principais eu tenho? Eu tenho 3, que é carne, peixe e frango. Se ela vai escolher um prato principal só, ela tem quantas chances para escolher um prato? Ela pode escolher ou a carne, ou o peixe, ou o frango. Então, ela tem 3 chances de escolher apenas um prato principal. Então, para o prato principal, ela tem 3 chances. Agora, ela vai escolher o acompanhamento. Qual acompanhamento que tem disponível para escolher? Tem arroz e tem fritas. Existem 2 acompanhamentos. Ela vai escolher um. Ela pode escolher qualquer um dos 2. Então, ou ela escolhe arroz, ou ela escolhe fritas. Então, ela tem 2 chances de escolher um acompanhamento. E uma bebida? Bebida eu tenho refrigerante, vinho e cerveja. Tenho 3 opções de bebidas. Para ela escolher uma bebida, ela escolhe qualquer uma delas. Ou escolhe refrigerante, ou vinho, ou cerveja. Então, ela tem 3 chances de escolher uma bebida. Então é o seguinte, escolhendo um acompanhamento, um prato principal e uma bebida são: escolhendo o prato principal ela tem 3 chances, escolhendo o acompanhamento ela tem 2 chances, escolhendo a bebida ela tem 3 chances. Então o que eu tenho que fazer? Multiplicar as minhas chances. Quais são as chances? 3 vezes 2 vezes 3. 3 vezes 2, 6 vezes 3, 18. Então ela tem 18 possibilidades para escolher um prato principal, um acompanhamento e uma bebida. Um prato entre os 3 possíveis, um acompanhamento entre os 2 possíveis e uma bebida entre as 3 possíveis. Então ela tem 18 possibilidades. Logo, a opção correta é a letra A, 18 possibilidades. Quantos números de 3 algarismos distintos podem ser formados utilizando apenas algarismos 1, 3, 5, 7 e 9? Opções: letra A, 105, letra B, 120, letra C, 115, letra D, 60, letra E, 20. Como eu tenho 3 algarismos distintos nesse número, esse número é formado por 3 casas. Como os algarismos são distintos, quer dizer, não pode repetir nenhum algarismo. Por exemplo,
O número 133 não é um algarismo possível. Por quê? Porque o 3 está repetindo na coluna das dezenas e na coluna das centenas. Para ter algarismos distintos, todos os algarismos devem ser diferentes. Então, eu colocando 3 chances aqui, na primeira casa, eu tenho 5 chances. Por que eu tenho 5 chances? Porque tem 5 algarismos. Eu posso usar o 1, ou o 3, ou o 5, ou o 7, ou o 9. Se eu posso usar qualquer um desses 5 algarismos, eu tenho 5 chances. Na segunda casa, eu só tenho 4 chances, porque aquele algarismo que já foi utilizado na primeira casa, ele não pode ser utilizado mais. Então, na segunda casa, eu tenho 4 chances. Eu tenho 5 chances também. Eliminando um da primeira casa, 4 chances. Na terceira casa, eu também tenho 5 chances. Só que eu tenho que eliminar uma chance da primeira casa e uma chance da segunda casa. 5 chances menos 1 da primeira, 4. Menos 1 da segunda, 3. Então, quantas chances eu tenho de escrever o número de 3 algarismos distintos? 5 vezes 4 vezes 3, ou seja, 60. O exercício resolveu o seguinte, olha, para a primeira casa temos 5 chances, pois são 5 algarismos possíveis de serem utilizados. Na segunda casa temos 4 chances, pois um algarismo já foi utilizado na primeira casa. E como o enunciado diz que os algarismos devem ser distintos, não podemos repetir algarismos, ou seja, 5 chances na segunda casa, menos 1 que já foi usado na primeira, 4 chances. Na terceira casa temos 3 chances, pois das 5 chances possíveis, uma já foi utilizada na primeira casa e uma já foi utilizada na segunda casa. Logo, sobram apenas 3 chances. Multiplicando as chances, temos 5 vezes 4 vezes 3, que é igual a 60. Portanto, a opção correta nesse caso, neste exercício, é a letra D. Questão 4. Quantos números de 3 algarismos podem ser formados utilizando apenas algarismos 1, 3, 5, 7 e 9? Bom, o exercício agora não diz distintos, quer dizer, posso repetir todos. Por exemplo, o 133 não era possível naquela exercício anterior, só que o 133 é possível agora. Como não aparece a palavra distintos, quer dizer que pode repetir algarismos. Por exemplo, 999, ou seja, 3 noves, pode ser um número possível agora. As opções que eu tenho possíveis são 105, letra A, letra B, 120, letra C, 125, letra D, 130, letra E, 135. Como não aparece a palavra distintos, eu também tenho 5 chances para cada casa. São 3 casas. São 5 chances de colocar um número na primeira casa, 5 chances de colocar um número na segunda casa. Já que não aparece a palavra distintos, eu não tenho que eliminar o número que eu já utilizei na casa anterior. Então, eu tenho 5 chances para a primeira casa, 5 chances para a segunda casa e 5 chances para a terceira casa. Multiplicando, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. O exercício ficou resolvido da seguinte maneira. Nesse caso, como não aparece a palavra distintos, podemos repetir algarismos, ou seja, não tenho que excluir a chance utilizada na casa anterior. Temos 5 chances para a primeira casa, 5 chances para a segunda casa e 5 chances para a terceira casa. Multiplicando as chances, temos 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Portanto, a opção correta do exercício 4 é a letra C, 125. São 125 números possíveis de 3 algarismos, já que não aparece a palavra distintos, que podem ser formados com os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9. Anagramas. O que é anagramas? Anagramas é uma espécie de jogo de palavras resultando do rearranjo das letras de uma palavra ou frase para produzir outras palavras, utilizando todas as letras originais exatamente uma vez. Exemplo 1. Quantos são os anagramas da palavra livro? Ou seja, eu posso trocar essas letras de lugar desde que eu use a palavra uma vez só. Então é o seguinte, para eu fazer os anagramas de uma palavra, eu vou contar primeiramente quantas letras ela tem. Livro tem a letra L, I, V, R, O. São 5 letras.
Vou também olhar se essas letras não se repetem. Como o livro não repete nenhuma letra, e eu tenho 5 letras, o que eu vou fazer? 5 fatorial. O que é 5 fatorial? É a multiplicação do 5 por todos os seus antecessores até que eu chegue no número 1. Então, a resolução desse exercício vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120, vezes 1, 120 anagramas. Então, a opção correta nesse caso é a letra B. Exercício 2. Quantos são os anagramas da palavra Roma? Roma é uma palavra que tem 4 letras. R, O, M, A. Se tem 4 letras, eu vou olhar primeiramente também se não há repetições. Como Roma não repete letras, eu vou fazer 4 fatorial. O que é 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Portanto, a palavra Roma tem 24 anagramas. Logo, a opção correta é a opção letra C. Questão 3. É a questão da FEC, que caiu na prova da Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, que diz o seguinte: considere que uma pessoa resolveu escrever todos os anagramas da palavra pororoca e que gastou em média cerca de 20 segundos para escrever cada palavra. O tempo total que ela levou na tarefa foi cerca de, letra A, 17 horas e 20 minutos. Letra B, 18 horas e 5 minutos. Letra C, 18 horas e 40 minutos. Letra D, 19 horas e 30 minutos. Letra E, 20 horas e 10 minutos. Bom, a palavra pororoca, se eu for contar, ela tem 2, 4, 6, 8 letras. A palavra pororoca tem 8 letras. Só que na palavra pororoca existem letras que repetem. Igual a letra O, ela repete 3 vezes. A letra R repete 2 vezes. O que eu tenho que fazer quando há repetições? Eu tenho que fazer o fatorial das palavras, o total de palavras, e dividir pelas repetições. Olha só, como pororoca tem 8 letras, vai ficar 8 fatorial. Como ela tem 3 Os, o O repete 3 vezes, vai ficar 3 fatorial. Vezes o R repete 2 vezes, então 2 fatorial. Então vai ficar 8 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. O que é isso? Vamos resolver isso aí. Para eu resolver isso aqui, eu vou multiplicar do maior número, como o exercício lá de fatorial atrás. Ó. Vou multiplicar do maior número e vou chegar até no menor. Até um dos menores. Então, multiplicar o 8 por todos os seus antecessores até que chegue no menor, vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Parei no 3 fatorial. Por quê? Porque no denominador eu estou vendo que tem um 3 fatorial. Se tem um 3 fatorial, eu posso cortá-lo. Então, o 3 fatorial do denominador, eu vou deixar ele quieto. E vou resolver só o 2 fatorial do denominador. O que é o 2 fatorial? 2 vezes 1. Então, vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vai dar 6.720. E o denominador, já que eu cortei o 3 fatorial com 3 fatorial. 2 vezes 1. 2 vezes 1, 2. Então, 6.720 dividido por 2 equivale a 3.360. Como essa pessoa gasta 20 segundos para escrever cada anagrama, então 3.360 vezes 20 segundos. A multiplicação de 3.360, que é o total de anagramas, vezes 20 segundos, vai me dar a resposta em segundos, porque eu estou multiplicando o tempo em segundos. Então, 3.360 vezes 20 vai dar 67.200 segundos. Então, basta transformar 67.200 segundos em horas, ou seja, para transformar segundos para horas, basta você dividir esse número por 3.600. Então, 67.200 segundos dividido por 3.600 vai dar 18 horas e
40 minutos. Portanto, a opção correta nesse caso é a letra C. Combinação. O que é combinação? Quando eu uso combinação? Geralmente, no enunciado do exercício, vem algumas palavras-chave, como grupos, comissões, cumprimentos. Quando o exercício me induz a fazer qualquer tipo de escolha, eu utilizo combinação. A fórmula de combinação é combinação de P a N é N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. Nós vamos aprender essa fórmula aplicando-as nos exercícios. Vocês vão ver como é interessante, como é fácil decorar. Então é o seguinte, exercício 1 é um exercício da ESAF e diz o seguinte: Ana precisa fazer uma prova de matemática composta de 15 questões. Contudo, para ser aprovada, Ana só precisa resolver 10 questões das 15 questões. Assim, de quantas maneiras diferentes Ana pode escolher as questões? Bom, nesse caso, Ana tem que escolher. Quando tem escolha, ela tem que fazer combinação. Ela só precisa resolver 10 questões das 15. Portanto, ela vai escolher 10 questões entre 15, ou seja, eu tenho uma combinação de 15, que é o total de questões, e de 10. Na hora de resolver o exercício, eu vou fazer o seguinte: como tem 15 e 10, eu vou colocar o maior em cima, o maior no numerador. O numerador, então, vai ser 15 fatorial. O denominador fica com o menor número. O menor número, nesse caso, é o 10, então 10 fatorial. Só que multiplicando o denominador, ainda eu vou colocar a diferença entre os dois números. A diferença entre 15 e 10 é 5 fatorial. Então é o seguinte, olha, vai ficar o maior em cima, fatorial, o menor embaixo, fatorial, e a diferença multiplicando o menor no denominador também fatorial. Então vai ficar 15 fatorial sobre 10 fatorial vezes 5 fatorial. O que é 15 fatorial? É a multiplicação deles por todos os seus antecessores até chegar no 1, ou até que chegue num dos menores números que estão no denominador. Só que, lembrando, se eu chegar num número diferente do 1, eu tenho que parar, né? Se eu quiser parar no número diferente do 1, ao parar eu tenho que colocar o sinal de fatorial na frente. Então, resolvendo, o que é 15 fatorial? 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10, e vou parar no 10. Como eu parei no 10, eu vou colocar um sinal de fatorial na frente. Eu só não iria colocar sinal de fatorial se eu parasse no número 1. E o 5 fatorial, resolvendo? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O 10 fatorial eu não vou desenvolver, esse 10 fatorial do denominador. Eu vou deixar ele quieto porque eu vou cortar com o 10 fatorial do numerador. Cortando 10 fatorial com 10 fatorial, vai ficar 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11, que vai dar 360.360. Multiplicando os denominadores, que agora eu só tenho 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, vai dar 120. Logo, 360.360 dividido por 120 vai dar o resultado de 3.003. Assim, de quantas maneiras diferentes a Ana pode escolher as questões? Ela pode escolher essas 10 questões entre as 15 de 3.003 maneiras diferentes. Ou seja, qual que é a opção correta? A opção correta é a letra A. Exercício 2 também é um exercício da ESAF. É um exercício muito interessante. Gostaria que vocês, alunos, prestassem atenção. Diz o seguinte: na Mega Sena são sorteadas 6 dezenas de um conjunto de 60 possíveis. As dezenas sorteáveis são 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, até o número 60. Uma aposta simples ou aposta mínima na Mega Sena consiste em escolher 6 dezenas, ou seja, se você vai fazer um cartão de Mega Sena, você vai marcar 6 números, se você fizer uma aposta simples.
Pedro sonhou que as 6 dezenas que serão sorteadas no próximo concurso da Mega Sena estarão entre as seguintes: 1, 2, 5, 10, 18, 32, 35, 45. O número mínimo de apostas simples para o próximo concurso da Mega Sena que Pedro deve fazer para ter certeza matemática que será um dos ganhadores caso seu sonho esteja correto é: letra A, 8, letra B, 28, letra C, 40, letra D, 60, letra E, 84. Bom, nesse caso aqui, o exercício está me induzindo a escolher. Eu tenho que escolher 6 números no meio desses 8 números aqui, que ele sonhou, que ele acredita que o sonho dele esteja correto. Ele acredita que o sonho dele, que essas 6 dezenas entre essas 8 vão ser sorteadas. Então, se o sonho dele estiver correto, eu tenho que fazer o quê? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que jogar todos os cartões possíveis, né, com a combinação desses 8 números, para que ele ganhe, seja um dos ganhadores na Mega Sena. Então é o seguinte, o que ele vai fazer? Ele vai fazer uma combinação de 8 e 6. O que é a combinação de 8 e 6? 8 fatorial, por quê? Porque o 8 é o maior número. 6 fatorial, porque o 6 é o menor número. E na frente do 6 fatorial, 2 fatorial. Então vai ficar 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre 6 fatorial vezes 2 vezes 1. Cortando 6 fatorial com 6 fatorial, vai ficar 8 vezes 7, 56. E no denominador, 2 vezes 1, 2. Dividindo 56 por 2, eu tenho 28. Portanto, a opção correta é a letra B. São 28 jogos a serem feitos, com a aposta simples. Prosseguindo, exemplo 3, é uma questão que caiu no concurso de fiscal do trabalho em 2006, questão da ESAF, que diz o seguinte: quer se formar um grupo de dança. Olha só, grupo já é palavra-chave de combinação. O grupo tem que ter 9 bailarinas, de modo que 5 delas tenham menos de 23 anos, que uma delas tenha exatamente 23 anos e que as demais tenham idade superior a 23 anos. Apresentaram-se para a seleção 15 candidatas, com a idade de 15 a 29 anos, sendo a idade em anos de cada candidata diferente das demais. Ou seja, apresentaram candidatos de 15 a 29 anos, sem que nenhuma tivesse idade repetida com a outra. Então, o que isso aconteceu? Como isso aconteceu? Eu tenho uma bailarina com 15 anos, uma com 16 anos, uma com 17 anos, uma com 18 anos, uma com 19 anos, uma com 20 anos, uma com 21 anos, outra com 22 anos, outra com 23 anos, outra com 24, outra com 25, outra bailarina com 26 anos, outra com 27, outra com 28 e outra com 29 anos. Apresentaram 15 candidatas, então tem 15 bailarinas, uma com cada idade diferente. Uma com 15, uma com 16, uma com 22, uma com 27, uma com 28. De 15 a 29 anos tem todas as faixas etárias. E com todas as idades diferentes, ninguém repete idade. O número de diferentes grupos de dança que podem ser selecionados a partir deste conjunto de candidatos é igual a opções. Letra A, 120. Letra B, 1.220. Letra C, 870. Letra D, 760. Letra E, 1.120. Eu quero 5 candidatos que tenham menos de 23 anos. Bom, vamos ver quantos candidatos têm menos de 23 anos. Eu tenho uma com 15, uma com 16, uma com 17, uma com 18, uma com 19, uma com 20, uma com 21 e uma com 22. Então são 8 candidatas com menos de 23 anos. Dessas 8, eu quero escolher 5. Então, o que eu tenho que fazer? Uma combinação de 8 e 5. Eu quero escolher uma candidata que tem exatamente 23 anos. Ou seja, só tem uma que tem 23, então é ela, só tem uma chance. E quero escolher, o exercício me diz assim: as demais candidatas têm que ser de idade superior a 23 anos. Como eu tenho 5 candidatos, eu quero 5 candidatas com menos de 23 anos, ou seja, tem 8 para escolher 5. Quero uma candidata só com 23, então já deram 6 candidatas.
Então, estão sobrando 3 candidatas com idades superiores a 23 anos. Mas quantas candidatas têm idades superiores a 23? Eu tenho uma com 24, uma com 25, uma com 26, uma com 27, uma com 28 e uma com 29. Eu tenho 6 candidatas com idades superiores a 23 anos e quero escolher 3. Então é o seguinte, vamos escolher 5 candidatos entre as 8 com menos de 23 anos. Vai ficar o quê? Combinação de 8 e 5. O que é combinação de 8 e 5? O maior em cima fatorial, 8 fatorial. O menor embaixo fatorial, 5 fatorial. E a diferença entre os dois na frente do menor, 8 menos 5, 3 fatorial. Desenvolvendo, eu vou multiplicar o 8 até que eu chegue num dos menores números. Multiplicando, é lógico, pelos seus antecessores. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial. O 3 fatorial desenvolve 3 vezes 2 vezes 1. Então, 8 vezes 7, 56. Vezes 6, 336. E no denominador, 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. Então, vai ficar 336 sobre 6, que equivale a 56. Como só tem uma candidata com exatamente 23 anos, não há como fazer escolha, só tem uma chance, é ela. Agora, as outras 3 candidatas com idades superiores a 23 anos, ou seja, entre as 6, eu vou fazer a combinação de 6 e 3, que vai ficar 6 fatorial sobre 3 fatorial, 3 fatorial. O maior em cima, o menor no denominador, e na frente do denominador a diferença, 6 menos 3, 3 fatorial. Então, multiplicando vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Como já tem um 3 fatorial embaixo, eu vou deixar quieto, e o outro 3 fatorial eu vou desenvolver. Vai ser 3 vezes 2 vezes 1. Então, 6 vezes 5, 30 vezes 4, 120. E no denominador, 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6. 120 dividido por 6 igual a 20. Multiplicando o resultado das combinações, eu tenho lá 56, que é o resultado da escolha de 5 candidatos entre as 8 possíveis com menos de 23 anos. 1, que é a única candidata possível com idade de exatamente 23 anos. E 20, que é a escolha de 3 candidatos entre as 6 possíveis, que vai dar 120 com idades superiores a 23 anos. Então, a resposta é 20. Então, multiplicando o resultado das combinações, nós temos 56 vezes 1 vezes 20. 56 vezes 1, 56 vezes 20, 1.120. Portanto, a opção correta é a letra E, 1.120. Continuando, exemplo 4. Questão que caiu no Ministério do Planejamento, que diz o seguinte: um grupo de estudantes encontra-se reunido em uma sala para escolher aleatoriamente por sorteio quem entre eles irá ao simpósio de matemática do próximo ano. O grupo é composto de 15 rapazes e de um certo número de moças. Os rapazes cumprimentam-se todos e apenas entre si, ou seja, rapaz só cumprimenta um rapaz uma única vez. As moças cumprimentam-se todas e apenas entre si, ou seja, moças cumprimentam moças apenas uma vez. Há um total de 150 cumprimentos. O número de moças é, portanto, igual a... Como eu sei que tem 15 rapazes, um cumprimento são necessários 2 pessoas. Então, para saber quantos cumprimentos obteve entre os rapazes, eu vou fazer uma combinação de 15 e 2. Que é, para ter cumprimentos, eu vou formar grupinhos de 2 pessoas. Quantos grupos de 2 pessoas eu consigo formar entre os 15 rapazes? Então, combinação de 15 e 2. Combinação de 15 e 2 vai ficar 15 fatorial sobre 2 fatorial, 15 menos 2, 13 fatorial. Resolvendo vai ficar 15 vezes 14 vezes 13 fatorial sobre 2 fatorial. O que é 2 fatorial? 2 vezes 1 vezes 13 fatorial. Cortando 13 fatorial com 13 fatorial vai ficar 15 vezes 14, 210. 2 vezes 1, 2. 210 dividido por 2 igual a 105. Ou seja, entre os rapazes, entre os 15 rapazes, vão haver 105 comprimentos. Bom, agora o
tanto de vezes que as moças vão se cumprimentar. Eu sei que é um total de 150 cumprimentos nessa sala. 105 são dos